Deixa eu tentar. Boa noite, meu nome é Esther, sou professora de Biologia e estou atuando como professora de suporte da disciplina Imunologia do SEDERJ. Na aula de hoje, vamos comentar sobre a AD1 do período de 2023.2. Boa aula para gente. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Pronto, agora vai. Isso, agora vai. Tá aparecendo para você? Tá. Sim. Escutamos falar sobre a varíola de macaco e como estudantes de imunologia e futuros educadores nos cabe o papel de esclarecer a correta etiologia dessa doença, bem como saber quais os mecanismos da resposta imune envolvidos nessa zoonose. O agente etiológico dessa doença é um vírus, monkeypox, membro do gênero Orthopoxvirus e da família Poxviridae. Sua transmissão pode ocorrer no contato com pessoas infectadas por meio do contato direto com lesões, fluidos corpóreos, secreções respiratórias ou ainda através do contato com material contaminado, como roupas de cama. Indivíduos infectados apresentam sinais clínicos como febre, erupções cutâneas, linfonodos endemaciados que podem evoluir para uma série de complicações. Infecções virais, de forma geral, são detectadas pelo sistema imunológico por meio de sensores capazes de detectar a presença dos vírus via reconhecimento de suas proteínas e ou material genético. Com base nesse texto introdutório e considerando que você já estudou até aqui, responda as questões abaixo. Número 1. Considere o primeiro vou explicar algumas coisas aqui importantes. Varíola Tá de bom. macaco. Por que é varíola de macaco? É porque o primeiro animal que foi identificado, além do ser humano, capaz de desenvolver essa doença foram os macacos. Mas isso foi um experimento em laboratório. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar. Boa noite, Elivânia. Eu estou explicando sobre a AD1, tá? Você, depois me avisa se está conseguindo ver a tela. Consegue ver a AD1 de imunologia? Boa noite, Daniele. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, é chamado de varíola de macaco porque foi a primeira doença que foi identificada, que foi conseguida testar em laboratório, que contamina tanto humanos quanto símios em geral. E foi testado um macaco reso. Essa varíola foi identificada que ela é capaz de contaminar tanto humanos quanto macacos. Então, ela pode ser passada do humano para o macaco, do macaco para o humano. Por isso que ela é chamada de varíola de macaco. Porém, ela não necessariamente é transmitida aos humanos pelo contato com o macaco. Por quê? Porque essa doença ela pode ser passada por contato da pele, né? Tem umas bolhas que ficam na pele. Quando essa bolha, não sei se vocês lembram, mas antigamente, uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, era muito comum as crianças até 5 anos terem catapora. A varíola é uma doença bem parecida com a catapora, dão umas bolhas vermelhas que são cheias de líquido e essas pústulas, que são essas bolhas vermelhas, estão contaminadas com o vírus. O vírus entra pela via aérea, desenvolve no sistema desenvolve nas células do sistema imunológico, que não conseguem destruir esse vírus, e esse vírus é direcionado para a pele, que é uma estratégia que o nosso corpo tem de se livrar do vírus. Mas ao invés de se livrar do vírus, ele expõe outras pessoas que estão em contato com esse indivíduo adoentado ao contágio do vírus.
Então, ao contato, depois de um tempo que essas pústulas, essas bolinhas, né, estouram, esse líquido, essas secreções, oriundas dessa lesão, elas são ricas em vírus, né? Esse vírus monkeypox. Então, o que que acontece? Também essa doença pode ser transmitida por fluidos corpóreos, por exemplo, espirros, secreções vaginais, secreções de homem, de mulher, entendeu? Por relações sexuais. Se você espirra e você estiver doente, essa gotícula que você espirra também pode passar o vírus para outras pessoas. E se você suar, se você fizer exercício físico e essa roupa que você usou for usada por uma pessoa que está saudável, essa pessoa também pode ser contaminada. Porém, diferente da Covid-19, essa doença ela tem alguns critérios. Por exemplo, ela tem dificuldades de ser contaminada, de passar para outras pessoas. O vírus da Covid-19 ele é mais facilmente assimilado pelos seres humanos. Esse vírus da varíola de macaco, a chance de morrer por varíola é menor, tá? Mas ainda há uma chance. O que acontece é que a imunidade humana consegue ser mais forte contra a monkeypox do que contra o vírus, porque as células de defesa são mais eficientes no contato desse vírus, do que com o vírus da Covid. Indivíduos infectados apresentam sinais clínicos como febre, erupções cutâneas, linfonodos endemaciados, que podem evoluir para uma série de complicações. Infecções virais, de forma geral, são detectadas pelo sistema imunológico, por meio de sensores capazes de detectar a presença de vírus via reconhecimento de suas proteínas e ou material genético. Com base nesse texto introdutório, é considerado que você já estudou até aqui, e considerando o que você já estudou até aqui, responda as questões abaixo. Olha só. O nosso corpo tem uma série de células especializadas no controle de infecção causada por qualquer tipo de patógeno. Essas células identificam qualquer estrutura que não seja humana. Lembra que eu falei para vocês que existem PRRs, que são padrão de reconhecimento padrão de reconhecimento? Esses padrões de reconhecimento é como se fosse um microscópio dentro do nosso corpo. Ele identifica qualquer estrutura fora da estrutura humana, fora da estrutura usualmente encontrada em célula humana, como sendo nocivo. Então, se ele percebe que tem uma célula diferenciada ou qualquer tipo de vírus diferente, que não é célula, deixando bem claro, que é um ser que não é humano, que está circundando dentro do nosso corpo, ele percebe que tem alguma coisa errada. As proteínas que estão externamente do capsídeo do vírus, eles não têm um padrão comum. Então, esses padrões são chamados de pumps. Esses padrões são reconhecidos pelos PRRs, identificam esses pumps e indicam para as células específicas para que esses organismos ou esse micróbio seja destruído. Vamos lá. Considere o primeiro contato de um indivíduo com o vírus, onde esse patógeno infecta uma célula e ativa a resposta imunológica. Descreva resumidamente como se dá a resposta inicial do sistema imunológico ao entrar em contato com o vírus, citando no corpo da sua resposta o tipo de resposta que está sendo ativada, células que podem estar envolvidas nessa resposta, bem como receptores celulares e moléculas antigênicas envolvidas nessa ativação. Resumindo, cada questão dessa pergunta em torno de 5 coisas. Como se dá a resposta inicial do sistema imunológico a entrar em contato com o vírus? Qual a imunidade que é ativada quando entra em contato com o vírus? A adquirida ou a inata?
Ó, quem não puder abrir o chat, abrir o fone, pode me responder pelo chat. A Inata? Boa noite, Jucimar. A gente está começando a falar sobre EAD. Sim, sempre quando a gente está numa... Peraí. Boa noite. Apaguei isso. Boa noite. Sempre quando a gente tem uma primeira infecção, a primeira imunidade que é ativada é inata. Você acertou. Porém, lembra que eu falei para você que depois de um tempo, que falei nas aulas anteriores, que depois de um tempo que essa imunidade inata é ativada e ela não consegue acabar com a infecção, qual é a outra qual é outro processo que o nosso corpo tem para continuar tentando destruir esse vírus, esse micróbio? Eu expliquei bem? Olha só, a primeira barreira que o nosso corpo tem quando entra em contato com algum patógeno é a imunidade inata. Você desenvolve febre, você está até aqui na descrição da questão, ó. Febre, erupções cutâneas, linfonodos endemasiados que podem evoluir por uma série de complicações. Lembra que eu falei para vocês que febre é uma das estratégias do nosso corpo contra a imunidade, contra uma infecção? O nosso corpo primeiro eleva a temperatura para tentar e começa a produzir uma série de situações na tentativa de destruir esse patógeno? Lembro. Isso. Imunidade inata. A nossa pele faz parte de que imunidade? Inata ou adquirida? Inata. Isso, são barreiras anatômicas. A nossa pele é uma barreira anatômica, a febre é uma barreira físico-química, o linfonodo já é uma estratégia mais avançada, que é quando o nosso corpo arrasta, vamos dizer assim, o patógeno que ele está tentando destruir para o linfonodo, gerando o que eu chamei para vocês, o nome popular de íngua. Dentro do linfonodo, vamos dizer assim, todas as células de defesa têm mais força para destruir o patógeno. Então, enquanto eles estão trabalhando muito, essa célula de defesa vai inchar essa região de linfa, porque é através da linfa que essas células de defesa se deslocam no corpo. Até aí, tudo bem? Sim. Tá. Como se dá a resposta inicial do sistema imunológico? A partir do momento que o micróbio entra no corpo, o nosso corpo inicia a barreira inata de proteção com o aumento da temperatura, de forma a tentar destruir as células de defesa. Não só por isso, mas o nosso corpo acaba acelerando o metabolismo para que as células de defesa consigam se deslocar mais eficientemente até a região. Por quê? Porque o vírus ele não fica só num local. Tem alguns vírus que têm preferência para o sistema respiratório, tem alguns vírus que têm preferência pelas fossas nasais, tem alguns vírus, como o Covid, que têm preferência para regiões como coração, rim, entendeu? Intestino, que são regiões mais irrigadas e que têm, teoricamente, mais nutrientes. No corpo, o nosso corpo tem febre, tem erupção cutânea para poder tentar externar esse vírus para fora, porque a barreira pode ser que, por exemplo, se você entrou em contato com o vírus por contato direto com a pústula de outra pessoa, a sua pele vai ser uma barreira anatômica. Agora, se você respirou as gotículas, vamos dizer assim, de alguém que está com essa doença e acabou de espirrar, a barreira vai ser química, porque dentro do teu corpo a gente tem esse nariz, nosso nariz tem os pelinhos
mas os pelinhos só têm eficiência no combate a pequenos insetos. A vírus não faz tanta diferença, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui que eu posso destacar. O tipo de resposta que está sendo ativada. Primeiro é a resposta inata. Ao longo dos... Se a pessoa não conseguir sozinha destruir se a imunidade inata sozinha não conseguir destruir esse vírus, é ativada a imunidade adquirida por meio dos linfócitos B e T, que pode ser envolvido na resposta como receptores celulares. Você lembra que eu falei para vocês que os PRRs são padrões de reconhecimento que identificam esse vírus, né, que esse vírus da monkeypox, ele é um vírus encapsulado. Então, ele é mais facilmente identificado do que um vírus não encapsulado. O que acontece? Cada vírus encapsulado tem uma proteína na sua cápsula que se solta e se liga à célula onde ele quer predar. Essa ligação, ela pode ser uma estratégia que o nosso corpo tem de identificar a presença desse vírus. Então, os PRR se ligam aos pumps na superfície do capsídeo do vírus e iniciam um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é o aumento da expansão clonal dos linfócitos B para poder eles iniciarem o processo de destruição dos patógenos. As moléculas antigênicas são o interferon, que eu falei para vocês, que interferon ele é uma toxina que o nosso corpo produz, mas essa toxina desacelera o metabolismo para matar o micróbio de fome. Mas antes de o interferon ser produzido, ele já começa quem produz interferon? É necessário vocês aprenderem, que é o linfócito B, que produz interferon, e nessa produção há uma desaceleração do metabolismo e um aumento da temperatura do nosso corpo. Para quê? Para que o nosso corpo tenta caçar de todas as formas o patógeno para evitar que ele se reproduza. Porque depois que o vírus entra na célula humana e consegue usar todo o maquinário celular do humano, ele se reproduz e se espalha, e se espalha, e se espalha. O ideal é impedir que o vírus entre na célula humana para se reproduzir. E no caso contra o monkeypox, há uma eficiência bem maior do que contra os outros vírus. Morreram muitas pessoas com essa doença, que é chamada de varíola de macaco? Morreram. Mas não se compara com a quantidade de pessoas que morreram de Covid. Porque o vírus da Covid também apresenta capsídeo, porém, ele é mais rápido no processo reprodutivo do que o monkeypox. Então, antes do vírus se reproduzir, o ser humano já conseguiu matar, entendeu? A maioria das pessoas que pegaram essa doença não foi tão grave. Infelizmente, pessoas que têm imunidade baixa ou não conseguem fazer expansão clonal do linfócito B e T faleceram. Mas a maioria das pessoas que tem uma saúde legal, que se alimenta direitinho e tem as vacinas básicas para estimular o seu corpo a produzir toxinas eficientes no combate à infecção, essas pessoas conseguem sobreviver, tá? Lembra que eu falei para vocês do repertório enzimático? As pessoas que têm um repertório enzimático amplo conseguem produzir uma variedade maior de células de defesa e são mais eficientes no combate à infecção. Deixa eu parar só a gravação aqui rapidinho para não ficar muito grande, tá? Até daqui a pouco. Não saiam da aula.